Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí nesse trimestre estudando a revista da CPAD, 1 Coríntios, os problemas da igreja e suas soluções. Hoje nós estaremos vendo aí a lição de número 6, que traz para nós como título Demandas judiciais entre os irmãos. O nosso texto áureo diz o seguinte: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. A nossa verdade prática diz o seguinte: Quando os tribunais são frequentados pelos discípulos de Cristo por estarem em litígio, é porque renunciaram à lei do amor cristão. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós fazeis injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, nessa lição, nós estaremos vendo aí esse litígio entre os irmãos, essa demanda que eles apresentavam contra os próprios irmãos. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, falando sobre as divisões que haviam ali, sobre os problemas que aconteciam, e os coríntios, ao invés de levar aos líderes as questões que surgiam, as questões ali de relacionamentos, e problemas que ocorriam, então o que eles faziam? Levavam aos juízes do mundo, que no caso eram os romanos e os gregos. E Paulo diz então para eles: como é que vocês podem fazer uma coisa dessa? Paulo estava então super preocupado com o testemunho cristão que eles estavam dando, estava preocupado com o tipo de julgamento que eles teriam, porque os romanos, por qualquer coisa, poderiam, aí achando uma testemunha até falsa, poderiam condenar um crente a morrer, de repente, pregado na cruz. E os gregos, de repente, num julgamento, por exemplo, de um adultério, eles poderiam considerar o adultério como coisa normal, desde que desse prazer. Então, todos eles estariam torcendo a palavra de Deus, estariam julgando de maneira contrária à Bíblia, e acabaria que os pecados dos crentes seriam considerados pelos juízes como coisa normal, e muitas vezes uma coisa que seria julgada como certa pela palavra de Deus, eles julgariam como errada. E isso atrapalharia todo o desenvolvimento da igreja e também serviria de escândalo dentro da sociedade em que eles viviam. Então o apóstolo Paulo repreende-os e diz para eles que eles deveriam buscar a solução dos seus problemas dentro da própria igreja, procurando a liderança da igreja, procurando entre eles um sábio, alguém que tivesse uma experiência com problemas dentro da igreja
buscando alguém que pudesse resolver as questões, decidir. Eles poderiam ali ter um conselho da igreja, uma reunião dos líderes da igreja, os anciãos da igreja, e eles então decidiriam essas causas, essas questões que surgiam entre eles. E Paulo diz que, na verdade, não deveria nem haver questões entre eles. E se houvesse, os irmãos deveriam se perdoar, se ajudar, deveriam fazer de tudo para que não fosse nenhum caso desses para os tribunais humanos ou tribunais ali da cidade de Corinto, os tribunais onde estavam ali os juízes que não eram cristãos. Então Paulo diz que numa questão onde não se chega a um acordo, um irmão deveria perdoar, deveria sofrer o dano, o prejuízo, que era melhor do que, às vezes, perder até a salvação por causa de um problema, e muitas vezes problema simples, né, de ser resolvido, mas por questão, às vezes, de teimosia não era resolvido. Então, além disso, os irmãos ficavam aí com raiva um do outro por essas questões e depois queriam ainda ir à forra, né, descontar porque perderam às vezes alguma questão com alguém, e aí ficavam inimigos uns dos outros. Isso poderia então causar uma divisão muito grande na igreja. Então o apóstolo Paulo escreve para eles falando sobre este assunto. Vamos ver então mais detalhes. Nós vamos ver aí o questionário. Você vê aí o site nosso. Nós temos aí agora 2 sites que você pode entrar e ver essa lição escrita, os comentários aí escritos e o questionário também. E você pode copiar esse questionário, passar para os alunos durante a semana, e no domingo você pegará esse questionário e dará então a resposta correta durante a aula, e também corrigirá esses questionários, dando a nota para cada um que respondeu. Isso estimulará o aluno a ler a revista da Escola Bíblica Dominical e estimulará esse aluno a aprender realmente a lição. E você dará uma aula muito melhor fazendo as perguntas do questionário, colocando os alunos para participar das respostas, e você vai ver que realmente tem um grande proveito você ministrar então essa lição dessa maneira. Vamos ver então o nosso questionário. Nós temos aí então, na primeira pergunta, dentro do texto áudio, que na verdade é para completar: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? 1 Coríntios 6:2. Então veja bem o que Paulo está dizendo. Vocês não sabem, vocês da igreja de Corinto, crentes de Corinto, vocês não sabem que vocês, que são chamados santos, ou seja, separados para Deus, justificados pelo sangue de Jesus Cristo, declarados santos, vocês hão de julgar o mundo? Era uma promessa que Paulo estava citando, era realmente um futuro que iria acontecer. A igreja vai realmente, lá no milênio, no final do milênio, quando iniciasse então o juízo do trono branco, a igreja estará ali, comparecerá ali para servir também de julgamento para as nações que estarão ali, sendo todas condenadas a ser lançadas então no lago de fogo e enxofre. Todos aqueles que não forem achados no livro da vida, escritos, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde está Satanás, onde estão os seus demônios, onde está ali o falso profeta, o anticristo. Então a igreja participará, condenando tanto aqueles anjos que pecaram, quanto os homens que pecaram, que não se converteram a Jesus Cristo, não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas.
Então veja que responsabilidade grande, como nós vamos condenar se nós estávamos cometendo então os mesmos pecados que nós condenaríamos. É isso que Paulo está dizendo aos coríntios. Como é que vocês vão condenar os homens, vão condenar até os anjos, se vocês estão nos mesmos pecados que eles cometeram?